Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael de Filosofia, estou aqui no canal Horus em Foco, o Sol da Origem Infinita, em mais um dia de estudo, de conhecimento, de reflexão. Hoje estaremos fazendo a terceira parte do quadro Horus em Foco e Reflexão, em que nós estaremos terminando a série do pensamento do filósofo Friedrich Nietzsche, as três metamorfoses do ser. Começamos inicialmente com a condição do ser humano gregário, medíocre, que é a sua condição de camelo. Explicamos o que seria esse ser nessa condição, nesse lugar subserviente. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir esse vídeo, assista, que ele é bem interessante. Depois, fomos para o segundo, em que, saindo dessa condição de camelo, existe aí essa transformação, essa metamorfose para a condição de leão, a figura do leão, também esse animal. Se o camelo representa mais aquele ser gregário, que pega um peso e aceita todo esse peso da vida, todo esse peso que as pessoas colocam sobre ele sem reclamar e vive nesse processo de resignação constante. O leão é aquele que enfrenta, é aquele que não aceita essa condição de dominação. Inclusive, partimos aí das expressões Übermensch, além do homem, e também de super-homem. Então, no primeiro momento, esse leão é o super-homem que se opõe, super-homem enquanto super ser humano, pode ser mulher também, depende de gênero, tá? Mas desse ser humano que se opõe, que luta e fala: eu não quero mais ser subserviente, eu não aceito mais a dominação, o controle, a coação. E no segundo momento, além do homem, ele vai superar essa ideia de humanidade, essa ideia de falsos valores, de falsos costumes, inclusive na concepção de Nietzsche, de servir a um Deus que na verdade ele não existe, mas ele é a criação humana, ele é uma invenção humana para dominar os outros. Então esse super-homem, esse além do homem, ele vai ser aquele que vai superar todas essas estruturas, sejam sociais, sejam econômicas, ideológicas, de prisão do ser. E aí chegamos agora no terceiro e última parte, que é a última metamorfose, a do menino, que nós colocamos aqui, nós não, né? O professor Batista Mundim, no seu livro, que nós anunciamos aqui, tá bom? Curso de Filosofia, volume 3. Ele vai colocar o menino, o homem inocente, que se compraz na exuberância da natureza e cria novos símbolos sacros. Então, esse será o nosso vídeo de hoje. Uma amiga minha, grande amiga, Patrícia, me fez esse alerta. Rafael, pede para as pessoas, para os seus seguidores, para aqueles que assistem os vídeos, darem o like, compartilhar. Isso é muito importante para que o nosso canal possa atingir mais pessoas, possa expandir cada vez mais. Então, gostaria de deixar aqui, né, um abraço para ela e dar esse recado. Também gostaria de agradecer a minha filha, que me deu vários toques, me fez aqui várias orientações em todos os sentidos que vocês podem imaginar, técnico, mas também de performance, de postura, de como utilizar as redes sociais. Então, às vezes, tem coisas que a gente até já ouviu falar, conhece, mas na prática a gente falha muito. Então, a minha filha também está me ajudando muito nessas questões. Um grande beijo para ela. Ela é incrível, a Milena. Então, deixo aqui esses dois comentários e vamos para o vídeo. Então, dê o seu like e compartilhe, não esqueçam, tá bom? Vamos lá então.
Eh, então, o menino, quem é esse menino, esse ser humano inocente? Que sentido é essa inocência? Essa exuberância da natureza que cria novos símbolos sacros? Eu vou começar falando primeiro do título que o Mondin coloca. O que é a inocência? Geralmente, nós vivemos numa sociedade, a gente vem para um mundo em que a gente acaba sendo contaminado por determinadas tendências, ideias, concepções, que a gente vai saindo de um eixo do que seria o nosso próprio desenvolvimento natural e começamos a ser condicionados, configurados, determinados por essas forças que estão aí na sociedade, na família, na religião, enfim. E aí, essa inocência nossa, qual que seria essa nossa inocência? Essa nossa capacidade de descobrir as coisas, de sentir as coisas sem que ninguém fale é assim. A gente vai descobrir como é, com a nossa própria experiência. Vou fazer um recorte muito rápido. Tem um pensador, Jean-Jacques Rousseau, que inclusive farei vídeos também sobre o pensamento dele, que é um pensador que eu gosto muito, que eu acho que é muito importante para a história da filosofia, e teve uma obra que ele escreve, que é o Emílio, e nessa obra ele coloca esse ser inocente, que a sua inocência está nesse sentido dele ir descobrindo as coisas, ele é isolado do mundo, ele é isolado da sociedade, da civilização, e ele consegue viver esse processo de experimentação, de descoberta e de autoconstrução sem nenhuma interferência. A mesma referência é o que acontece com o Zaratustra, né, o Zoroastro, de Nietzsche, que é esse ser que sai do meio social, da civilização e vai para um retiro, também espiritual, mas um retiro social. Ele sai da multidão e entra num processo de afastamento para se encontrar. Então, esse processo de ir para a inocência seria melhor se a gente não fosse contaminado para depois ter que voltar, se reinserir nesse processo de inocência, mas é difícil você pensar uma ideia de um mundo, não sei até que ponto ele é utópico, de que um ser humano consegue entrar num processo de autoformação, de autoconstrução, sem nenhuma interferência de outros. Então, talvez isso seja impossível. Mas qual seria a verdadeira e a ideal educação? É que você possa até interferir, mas não no sentido de interferir na, 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 na atitude de blindar ou proteger, ou naquilo que a gente imagina que está blindando e protegendo a pessoa, a gente está, na verdade, desvirtuando ela de uma autoconstrução a partir da sua autoimpressão, dos seus desejos, dos seus sentidos mais profundos. Então, às vezes, né, na nossa atitude de querer proteger os filhos, de querer proteger, por exemplo, um amigo, um parceiro ali, uma namorada, um namorado, a gente acaba desvirtuando, sufocando, bloqueando essa pessoa. Então, o que o Nietzsche quer proteger, garantir com essa leitura de você permitir que a pessoa possa emergir a partir de si mesma? O que ele quer garantir? É exatamente que essa inocência, essa exuberância aconteça de uma forma espontânea. Então, essa que é a dimensão que está sendo apresentada aqui. E aí vamos agora para o texto. Mas a conduta do homem forte, o leão, o super-homem, segundo Nietzsche, ainda não realiza plenamente o ideal humano. Ele é, sem dúvida, um ideal de liberdade, mas não de liberdade com prepotência,
violência, injustiça, arbítrio, e sim de liberdade com inocência, sinceridade, justiça e amor. Olha só, quando você, mulher, quando você, às vezes filho, filha, quando você, funcionário, começa a se rebelar, começa a se empoderar e, de certa forma, ir para o enfrentamento e dizer que você não aceita mais aquele controle, aquele domínio, aquela, aquele assédio moral, aquele assédio sexual. Quando você começa a colocar, se prontificar e dizer: eu não quero mais isso, eu não concordo mais com isso, chega. As pessoas vão começar a dizer que você é prepotente, que você é mal agradecido, mal agradecida, que você é uma pessoa violenta, histérica, isso as mulheres são chamadas dessa forma, que você é uma pessoa injusta, tá vendo? Você não reconhece tudo que eu faço por você. Então, vão começar a rotular coisas, inclusive eu estava conversando com a minha filha sobre isso. Vão começar a te criar a ideia que você é culpado, que você é ingrato, que é uma forma de me proteger, de me manter no meu lugar de poder, no meu lugar de não julgamento. Então eu começo a criar toda uma forma de reverter, inverter o processo e culpabilizar você. Isso acontece muito na nossa sociedade. Esse sistema de culpabilizar a vítima, geralmente as mulheres. Você é culpada de ter sido abusada, de ter sido tocada, de ter sido violentada. Os negros, você, tivemos a fala, né, de pessoas que ocuparam cargos importantes no Estado, e até hoje tem essa ideia, essa reprodução. Tem canais aí de mídia que vão entrar com essa narrativa que o negro é culpado da escravidão. A mulher negra é culpada de ser escravizada, de ser estuprada pelos seus senhores. Que os indígenas foram culpados de não ter tecnologia de combate para impedir, por exemplo, a invasão dos europeus, dos portugueses, dos holandeses, dos franceses nas terras brasileiras. É isso. Olha só essa inversão de narrativa. Então, tomem cuidado com isso. Não é essa a ideia. Você precisa ser forte. Você precisa não cair nesse papo e continuar sendo uma pessoa imponente. Só que, o que, que o Nietzsche vai colocar? Isso não realiza todo o processo. O processo de realmente reconfiguração do ser que ele quer apresentar com essa concepção do além do homem, que é o inocente. O além do homem, de fato, ele começa no leão, mas ele termina no menino. Nesse ser que aprendeu a se defender, não aceita mais nenhum controle, se libertou das correntes, né? Pantera Negra. E agora eu vou construir a mim mesmo a partir não do outro, a partir agora de mim, dos meus ideais, dos meus desejos, das minhas vontades. Então, eu preciso chegar nessa questão da liberdade com inocência, com sinceridade, com justiça e amor. Sinceridade comigo, inclusive. Eu tenho que me ouvir. Não é só me ouvir. Porque o super-homem negativo é aquele que só se escuta, totalmente ignora a opinião das pessoas e começa a ser um devastador, uma devastadora, um ditador, um tirano. E dane-se a opinião dos outros. Não é isso, não é a ausência total de empatia. Não é isso. Não é esse processo de egocentrismo, de narcisismo. Não é esse o processo. Mas você precisa ter a dimensão também de saber se ouvir, saber se escutar e não imaginar que tudo que a sua voz interior fala é bobagem. Claro que ela tem que entrar em contato com a voz exterior e chegar num acordo
ver aquilo que é melhor. Mas você precisa ter esse senso crítico aguçado, para não apenas aceitar as imposições de fora para dentro, mas também ser capaz de se impor de dentro para fora e permitir que seu ser expanda. Esta ideia encontra sua plena realização o que a vida oferece sem cobiça e sem rancor ou ciúme. Então, seria o leão, o menino, é aquele que aceita a vida sem rancor e sem ciúme. O que é o rancor e o ciúme? É aquilo que você projeta no outro. Você sempre vai achar, e muitas vezes, de certa forma, o seu fracasso, ele é por conta de um outro que puxou o seu tapete, que te enganou, mas também o seu fracasso é porque muitas vezes você foi capaz ou foi incapaz de perceber que você estava sendo manipulado, enganado, que queriam passar a perna em você. Então você precisa ter aquela coisa, né, de um olho. Nós temos dois olhos, e esse simbolismo é interessante, que esses dois olhos poderiam estar olhando um para dentro de você e o outro para fora. Então, ao mesmo tempo que eu estou percebendo o movimento externo do outro, da natureza, das instituições, da religião, da escola, do trabalho, eu também vou olhar para mim, peraí, isso aqui me realiza? Isso aqui me completa? É isso que eu quero? Isso serve para mim ou serve somente para eles, para a estrutura deles, para o bem-estar deles? Então, esse processo tem que acontecer. Como o menino, homem inocente, sabe dizer sim à vida, em todas as suas formas, vendo-as na sua imediação, sem subordiná-las a normas, a categorias ou a ideias projetadas no mundo sobrenatural ou escatológico. Então, no primeiro momento, o menino vai ser aquele que ele vai deixar apenas de olhar para essas normas que foram criadas, impostas para subordinar essas normas que freia o processo de expansão, de realização, de vontade, de potência do ser. E ele vai começar a olhar e saber dizer sim à vida. Sim a tudo que a vida, a sociedade me oferece. Isso aqui é fundamental. Saber dizer sim à vida. Deixar de ser escravo das normas. Quando eu falo contra as normas, em nenhum momento eu estou incentivando aqui a você esquecer todas as regras de conduta e começar a cometer crimes. Porque em nenhum momento Nietzsche está defendendo isso. Mas é diferente você falar de uma norma que, ao romper, você comete um crime contra o outro, contra a sociedade, contra o Estado de Direito, enfim, contra a natureza, contra os animais, contra as plantas, os rios. É totalmente diferente e uma norma que você, ao romper, você não comete nenhum crime, a não ser que você estava cometendo um crime contra você mesmo quando você cumpria essa norma. Que crime era esse? Aquele crime que te impedia de ser você, de ser melhor, de ser maior. Porque essas regras, elas te menorizam, te tornam menores para que esses outros cresçam. Ou seja, essa é a ideia do controle. Essa ideia de você criar regras que garantem privilégios a uns em detrimento do sofrimento, da escravização de outras pessoas. E aí, você, segundo Nietzsche, não deve pensar, projetar as suas regras num mundo escatológico sobrenatural, porque isso impede você de viver o hoje, de viver o agora. Carpe diem, viver o momento, estar encarnado nessa vida, que essa é a vida que você deve realmente voltar e volver as suas forças. Pode ser que a vida futura, se ela existe, se ela virá,
ela irá complementar e expandir ainda mais o seu ser. Mas não que você tenha que guardar de ser nessa vida para só ser na vida futura que você nem sabe se vem. Eu entendo que em nenhum momento qualquer ideia de religião, de salvação, de pós-morte, de mundo escatológico, ele está necessariamente condenando que você deixe de viver nessa vida. Ele está condenando as injustiças, aquilo que faz com que você mortifique os outros, a si mesmo, cause o mal. É isso que ele combate. Não que você deixe de viver a vida, uma vez que essa vida seja vivida de uma forma saudável, de uma forma que você não crie problemas, que você não escravize pessoas, que você não se utilize, se aproveite de situações que prejudiquem outros ou coisas para que você possa, de alguma forma, surfar num luxo, num, num, num privilégio. Eu acho que isso que está sendo realmente condenado nessas concepções. O homem inocente, o ser humano inocente, ama a realidade em todas as suas manifestações, não só nas boas e agradáveis, mas também nas terríveis e dolorosas. Isso aqui é bem interessante. Ele sabe ver também na destruição, na desagregação, na maldade e na insânia, uma superabundância vital que é capaz de transformar o deserto em terra fértil. Nietzsche, Schopenhauer, poderia colocar aqui Freud e vários outros pensadores, próprio Aristóteles, Platão, em certos pontos, né? Não que esses todos estejam em acordo, mas dá para pensar nessas noções desses pensadores. A gente poderia citar mais recente Deleuze, também ele vai trazer essa concepção que eu vou colocar aqui agora. A dor, o processo de destruição, de desagregação, de maldade, ele também é um processo que nós temos que aceitar, que nós temos que aprender a conviver e a lidar. A vida nunca será apenas um mar de rosas. Existe, inclusive alguns autores, alguns pensadores vão falar sobre a diferença da dor e do sofrimento. Algumas coisas eu concordo, outras não. A dor ela é inevitável, o sofrimento ele é uma escolha? Não necessariamente. Às vezes a dor que você sente por conta, seja a dor física, seja a dor psicológica, ela é um processo que faz parte, até para você, pro seu cérebro entender, pô, isso aqui não é legal, não me fez bem e eu não quero mais, e aí daqui para frente eu vou tentar evitar o sofrimento que pode se originar dessa dor. Então, de certa forma, eu consigo ter um comportamento de diminuição, redução ou de prevenção dessa dor, mas não significa que o sofrimento necessariamente é uma escolha, porque às vezes existem estruturas traumáticas, bloqueios que foram colocados no ser a partir de processos que transcendem a nossa autorregulação, que eu simplesmente não consigo evitar. E no caso que seja o sofrimento. Então, às vezes, uma dor, ela vira um sofrimento, e por mais que eu tente, eu não consigo me livrar dele. Então, eu preciso de apoios, de auxílios. E não é culpa apenas do ser. Mas existe casos, sim, que você começa e continua remoendo, ressentindo dores que você já poderia ter simplesmente se livrado delas. Então, a gente precisa ter um pouco essa dimensão para também saber como lidar com essas situações de uma forma mais, enfim, mais interessante, mais saudável para a gente mesmo. Mas é isso, esses processos fazem parte da vida, nos ensina
nos ensina a saber se defender, a saber se proteger. Então a gente tem que aceitar isso e, como ele coloca, transformar um deserto em terra fértil. Aquilo que Sartre vai dizer, e depois a gente também vai ter aqui em algum momento um vídeo sobre Sartre, Sartre vai dizer que você não deve permanecer sendo aquilo que os outros fizeram de você. Então, beleza, você está ali numa luta, e aí você levou um golpe e você caiu na lona. E aí? Você vai continuar sendo escravo desse golpe, ficar na lona, ou em algum momento você vai agora falar assim: espera aí, eu vou me levantar, de repente essa luta eu perdi, mas eu vou treinar, eu vou melhorar, eu vou ter destreza no golpe, na defesa, voltar para o ringue e vencer a próxima luta. Esse é o ponto. Nos males e nos horrores da vida, o homem, o ser humano inocente, não vê um limite ao poder da natureza, mas o sinal de uma riqueza superior a todo limite. A infinidade de uma força que se expande além de todo o obstáculo e que fecunda e transfigura tudo. Fecunda e transfigura tudo. Olha só o processo de reinvenção, de renascimento, de reconfiguração do ser. Então, é não ver o limite, é perceber que existe uma infinidade para além do limite. Não permitir que nós mesmos nos coloquemos num lugar de limitação, porque tentaram a vida, as regras, as estruturas nos tentaram limitar, mas nós temos que transcender esse processo, transfigurar esse processo de limitação. Também a morte é uma maravilhosa manifestação do poder da natureza. Por isso, o ser humano inocente, que é também sumamente livre, ama a morte e aceita com entusiasmo seu destino. Amar a morte aqui, pessoal, não é romantizar a morte. Ai, que lindo, eu vou morrer. Não, aqui filosoficamente está dizendo o seguinte: o que seria amar a morte? Faz parte. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que perceber que eu não sou eterno. Ou essa configuração de indivíduo nunca foi eterna. A gente nunca para de envelhecer. A gente nunca para, ou não deveria parar, de aprender coisas novas, de sentir experiências novas. A gente é um eterno devir, um eterno movimento. Vamos pensar em Heráclito aqui, filosofia grega. Então a gente tem que aceitar esse processo de vir a ser, de vitalidade. E a morte também faz parte. Esse findamento desse modelo de vida, de ser humano que eu sou agora, eu tenho que aceitar e perceber que ele é natural, ele faz parte. É isso que ele está colocando. É esse destino que Nietzsche entende que nós temos que aceitar. Então, amar a morte, porque a morte, ela também está dizendo que só morre aquele que um dia viveu. Sem morte não há vida. Sem início não há fim. Então, é aceitar esses dois lados da mesma moeda. Nietzsche usa a imagem do menino não só para descrever a vida do ser humano inocente, mas também para ilustrar a capacidade fantástica e criativa, poética, daquele que readquiriu o estado de inocência original. Vamos pensar na inocência original. Talvez a gente poderia fazer uma alusão ao homem e à mulher antes do pecado. Só fazer essa alusão. Essa inocência original, dentro da Bíblia, fala-se dos dons preternaturais, dessa consciência original. Vamos pensar a nossa inocência do nosso ser mais puro, antes de qualquer corrupção, de qualquer processo de desvirtuação, de violências que o nosso ser vai sofrendo ao longo da vida. Nós temos que voltar, buscar na medida do possível esse estado
para começar, dentro da poesia da vida, se reconstruir, se reconstituir e ser feliz. Não de uma forma romântica. Eu não acredito que para todos existe essa porta aberta de reconstrução. Mas nós temos que buscar, temos que acreditar, porque sonhando com essa possibilidade, a gente dá essa permissão para nós mesmos de não sermos escravos daquilo que fizeram ou tentaram fazer conosco. O ser humano inocente exerce a sua capacidade inventiva para criar novos mitos, novos símbolos sacros, novas ideias de existência. Esse processo é interessante. O que é criar novos símbolos? Quais são os símbolos que você se referencia, que você se vale para viver a vida? De repente te disseram que é impossível você sentir prazer em determinadas situações. E aí você vai falar assim: peraí, será que é impossível? Ou ele acredita que é impossível, ou ela acredita que é impossível, ou talvez seja impossível para eles, mas para mim pode não ser. Então você vai testar essa possibilidade no seu ser, na sua história. Essa é a capacidade inventiva. Essa é a capacidade que lhe permite fundar novos mitos. De repente, esse mito novo, essa nova narrativa, você não vai impor para ninguém. É a sua narrativa, mas é a narrativa que você construiu. É o seu mito, é o seu símbolo, é as suas ideias. Em algum momento, essas ideias conversam com outras ideias, mas em determinados momentos, ela serve para você. É a sua cosmovisão, é o seu processo. No lugar de Deus, principalmente que Deus? Esse Deus opressor, controlador, esse Deus julgador, esse Deus que quer que você seja um escravo. Esse Deus tem que ser morto mesmo. Esse Deus que diz que a mulher deve ser subserviente ao homem. Esse Deus tem que ser morto. Esse Deus que eu entendo não é o Deus na sua pureza, na sua inocência, mas é o Deus contaminado pela concepção humana, que projeta em Deus aquilo que é o seu preconceito. E isso a gente vai falar muito mais em outros vídeos. Então, no lugar de Deus, ideal do homem medíocre, do ser humano medíocre, desmistificado pelo ser humano forte, ele introduz o símbolo sacro de Dionísio. Dionísio, esse deus grego, esse deus do vinho, da exuberância, da beleza, do prazer. Esta divindade é o símbolo da exuberância da vida, que o homem, que o ser humano inocente abraça com grande exultação. Dionísio simboliza o ser que, na sua necessidade, une a dor e a alegria, a unidade e a contradição. Dionísio é o símbolo do ser que aceita as contradições da vida, a complexidade da vida, amor e ódio, dor, tristeza e alegria. Essas contradições fazem parte da vida. E a gente vai lidando com elas, olhando para elas, sentindo elas e não as negando, não as ignorando, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai expandindo. Então, o símbolo de Dionísio é um símbolo que, para Nietzsche, exerce esse processo de libertação dessas amarras sociais, estruturais, de valores, de costumes que são impostos. É a felicidade daquele que assume e transfigura a totalidade do real. Dionísio é a sacralização da realidade. Aqui eu coloco o Dionísio dos gregos e a religiosa afirmação da vida inteira, não negada nem diminuída. Então, com isso, nós terminamos essa série de reflexões sobre o pensamento de Nietzsche, basicamente a partir da obra Assim Falou Zaratustra, em que ele traz essa concepção do além do homem,
que ele traz essa concepção das metamorfoses. Primeiro o homem camelo, o ser humano camelo, depois o leão, depois o menino. E terminamos aqui dizendo para você: não seja escravo de ninguém, nem de nada, de ideias que foram criadas e introjetadas. Permita-se viver a vida. Permita-se ser você. Permita-se de forma que em nenhum momento ser você significa dar suporte para que você possa escravizar outros, controlar outros, torná-los de alguma forma, ou de alguma maneira atingi-los na sua dignidade, mas ao mesmo tempo não significa que você vai permitir que as pessoas coloquem você nesse lugar, que você não escolheu. É você ser forte para barrar aqueles que querem te controlar, te fazer o mal, mas ser inocente com aqueles que, na mesma exuberância e processo de inocência com você, quer fazer descobertas novas, quer ser criativo, quer viver uma vida que está aí e com todas essas estruturas de morte, ainda assim é possível estabelecer vivências de vida. Embora seja redundante vivências de vida, mas muitas vezes a gente não vive a vida, a gente sobrevive uma vida que não é a nossa, que não é a que nós merecemos, mas que nós fomos condicionados a sobreviver. Então temos que romper essas barreiras, sejam físicas e estruturais, mas sejam também mentais, sejam também tanto emocionais como racionais. Com isso, nós terminamos a reflexão de hoje. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, manda para quem você acha que essa mensagem vai ser bacana. Não esqueça de seguir o nosso canal nas redes sociais e aqui no YouTube. Se inscreva no canal Horus em Foco. E é isso. Até a próxima reflexão. Horus em Foco, o Sol da origem infinita.